Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que estão? Tudo bom? Bom, primeiro, gratidão por quem já é inscrito no canal e para quem ainda não é, se inscreve aqui, deixa seu comentário, deixa sua sugestão de tema, curte, compartilha com os amigos, me ajuda muito a crescer esse canal, que eu faço com muito amor e é um bate-papo para a gente trocar experiências, tá bom? Bom, gente, o que eu queria conversar hoje com vocês, que foi um tema para mim por muito tempo difícil de conversar, então eu até evitava um pouquinho, só que agora já é superado e tá tudo certo, que é em relação à cultura do corpo, principalmente o corpo feminino. Eu vou contar um pouquinho da minha história, o que aconteceu, o que eu já passei, e deixar uma mensagem para vocês, mulheres, e para vocês, homens também. A minha história com a busca de um corpo perfeito, a busca de estar sarada, de estar, enfim, no que eu achava que a sociedade pregava para mim, eu achava isso, que a mulher tinha que ser ou ter X corpo. Começou lá na minha adolescência, na minha pré-adolescência, aonde eu não estava muito feliz. Teve uma fasezinha da minha infância, do meu comecinho de adolescência, que eu estive um pouquinho acima do peso. Só que para os padrões meus, porque por padrões de saúde e tudo mais, eu estava certinha. Minha mãe sempre levou a gente no pediatra, depois na ginecologista. Os meus padrões de peso, entre altura e peso, eram normais. Só que para mim, eu estava extremamente descontente com o que eu via no espelho. Eu me achava gordinha, eu me achava feia, eu me achava, quer dizer, todas as qualidades, eu não tinha as qualidades, né? E isso eu permiti que me levasse para o caminho da bulimia. Alguém conhece o que é bulimia? A bulimia, ela é um distúrbio alimentar, aonde a pessoa come compulsivamente e depois força o vômito. Então, eu sou bulímica. Por muito tempo eu demorei para assumir isso, com muito medo de aceitação, com muito medo de olhares, com muito medo do julgamento. E aí, quando eu me despi desse medo, desse peso aqui, e assumi, tudo bem, eu sou bulímica, o que eu preciso trabalhar atrás disso, né? Por muito tempo eu demorei para entender o que é. É, é. E aí, por muitos anos, eu comia compulsivamente e vomitava. Comia e vomitava. Teve épocas, principalmente fase de faculdade, eu lembro mais, assim, com mais intensidade, essa frequência de eu comer e vomitar, muito na faculdade. No pré-vestibular, eu não tenho certeza, mas olhando para trás um pouquinho, vendo um pouquinho do meu histórico, possivelmente foi ali que eu comecei a desenvolver. Eu lembro que eu encontrei essa prática, eu li essa prática na internet. Então, eu me deixei levar pela, entre aspas, comodidade, que eu podia comer e não ia engordar. Olha que distúrbio. Olha que falta de próprio amor, olha que falta de entender o que precisa, o que estava acontecendo, né? Eu antigamente ficava muito chateada porque ninguém percebia isso. E hoje, depois de muita terapia, depois de muito autoconhecimento, eu sinto que a principal responsável disso tudo era eu mesma. Então, eu não estava contente com o meu corpo. Eu, em vez de tomar ações saudáveis, eu tomei ações não saudáveis. E eu me perdoo por conta disso hoje. Eu sei que na minha consciência, naquela época, foi o melhor que eu podia fazer. Quando eu notei que meu corpo estava adoecendo e quando podia ter um risco mais grave, mais sério, na época eu parei com toda firmeza. E foi uma amiga minha maravilhosa que descobriu, né, vendo eu entrar e sair do banheiro várias vezes ao longo de, sei lá, horas. Eu lembro que a gente conversou, a gente estava num churrasco, eu lembro que eu comi e fui pro banheiro forçar o vômito.
E ela acho que percebeu isso. Então eu lembro que essa minha amiga falou assim, Luciana, o que tá acontecendo com você? Você é maravilhosa, você tem um corpo lindo, e por que você tá fazendo isso? Eu lembro que foi um choque pra mim na época, e eu consegui parar, né, de forçar isso por um bom tempo. E eu notei que quando eu não estava bem, essa vontade de comer desenfreada vinha e a culpa por eu ter comido pesava mais ainda, que me levava ao vômito. Situações que você acolhe, aceita, abraça esse lado sombra, você imediatamente para de negar, para de brigar. E quando você para de brigar, de negar, você consegue pôr. Sabe quando você coloca as cartas na mesa, jogar limpo com você mesmo? Então você tem um problema, tá aqui na tua mão. E aí é a hora, quando você tomou consciência disso, que você vai trabalhar em cima disso. Por quê? Porque são hábitos que vão destruir você, não são hábitos que vão te elevar, vão te deixar, vão te carregar mais para baixo. Então, depois que eu assumi isso, aí entre outras várias voltas assim, eu volta e meia continuava fazendo, eu comia, forçava o vômito. Teve épocas que eu fazia isso o dia inteiro. Então, entre outros, eu desenvolvi gastrite. Da gastrite eu descobri que tinha uma bactéria no meu estômago, que se eu não tratasse, podia levar para um câncer. E aí isso me assustou muito. Eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Por que que eu tô me destruindo desse jeito? E aí eu fui buscando ajudas, muita oração, muito olhar para dentro. Tinha épocas que eu negava e falava nunca mais vou fazer isso. Tinha épocas que eu não estava conseguindo administrar. E hoje, quando eu aceitei isso, quando inclusive eu conversei alguns meses atrás, eu falei disso nos stories. Eu tive uma devolutiva sensacional da minha família, de todo mundo, dos amigos, e me ajudaram muito. Então, eu tô aqui também por conta disso, porque quando a gente compartilha situações, problemas, a gente mostra para as outras pessoas que todo mundo tem problema, né? Todo mundo tá aqui para lidar com alguma situação. E se uma pessoa conseguiu levar de uma forma mais leve aquela situação, aquele problema, isso pode ser compartilhado, as pessoas podem se espelhar nisso, pode usar como exemplo, pode ter uma força, de repente uma palavra que ajuda, enfim, por isso que eu tô aqui compartilhando também, para ver se alguém se identifica e precisa de ajuda e de repente consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Então, para resumir a história, quando eu comecei a me aceitar, eu aceitei o meu corpo, eu aceitei que eu tinha esse distúrbio, eu aceitei que eu tenho problemas e que se eu continuar negando esses problemas não vai me levar a nada. Então, olha pro lado sombra, olha pro problema, porque o problema, lado sombra e lado luz, dá você. Você tem lado luz e lado sombra, você tem lado bom e lado ruim, você tem qualidades e defeitos. Então, quando você acolhe o seu lado que não é muito bom de olhar, mas que você abraça isso, você consegue trabalhar para melhorar. Você consegue deixar de lado, entender o motivo por que você fez aquilo e deixar de lado. Porque quando você toma consciência, é como se você aprendesse, por exemplo, somar 1 mais 1 dá 2. Aí você fala, 1 mais 1 dá 2. E aí você encara o teu problema com mais simplicidade, você tira o peso do problema. É como se um terceiro olhasse para o seu problema, que é você mesmo, esse terceiro seria você mesmo, e você olha para o seu problema, olha, não é tão difícil, eu posso, né, posso ter ajuda, eu posso receber ajuda, enfim, dá para se trabalhar com tudo isso. E então, quando eu acolhi, quando eu recebi ajuda, quando eu conversei isso com outras pessoas que eram minhas amigas ali, pessoas próximas, que eu pudesse ter um colo, um entendimento para trabalhar para eu poder resolver isso, fez toda a diferença. E além disso também eu comecei a notar que eu não precisava mais de aprovação de ninguém para me amar, para me aceitar. A única pessoa que precisa estar atenta a isso era eu mesma. Então, vou fazer exercícios, vou buscar
hábitos saudáveis para cuidar do meu corpo? Vou. Só que eu não vou mais fazer e negar como eu fazia antes. Eu vou ter hábitos saudáveis, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou amá-lo do jeito que ele é e trabalhar em cima do que eu achar necessário trabalhar. Vou olhar para a comida de um olhar diferente, ela sendo minha amiga e não mais um meio para eu me distrair, para eu afogar as mágoas na comida, entendeu? E aí, quando você se olha, você se abraça, você se aceita, as coisas começam a funcionar. Faz a vida fluir um pouco mais leve, entenderam? E tem dias bons, dias ruins, entender que o corpo da mulher, ela tem muito mais hormônio, a gente tem que amar mais ele ainda. Tem dias que ele vai estar um pouco mais inchadinho, um pouco menos inchado, um pouco mais tonificado, um pouco menos, marcas, estrias, enfim, tudo que acontece no seu corpo quer dizer que você viveu. E quanto mais você cuidar dele, com tudo, e não é só alimentação, é inclusive o que você pensa, o que você sente, o que você fala, o que você verbaliza. Eu lembro que eu estava seguindo várias dietas e eram dietas falando do dia do lixo, e eu postava coisas assim também, sabe, é dia do lixo, olha que horror, olha que gordinha. Então, em vez de eu encher o meu corpo de alimentos e frases e sentimentos bons, eu estava denegrindo tudo isso. E aquilo que eu vou voltar a falar, o que está fora está dentro, então quer dizer que se eu falo que alguma coisa é ruim, é lixo, é feio, enfim, eu dou aquele adjetivo que não é tão maravilhoso, eu estou falando sobre mim mesma. Então, tem dia que eu erro, tem dia que eu acerto, só que se eu tô mais consciente de mim mesma, eu vou sempre cuidar e me respeitar mais, cuidar desse templo, né? Pessoal, era isso. Eu queria trazer um pouquinho da minha experiência, das coisas que eu já vivi, das coisas que aconteceram comigo e dizer que eu sou muito grata por tudo isso que aconteceu. Sei que hoje foi responsabilidade minha, eu atraí toda essa situação, só que eu vejo hoje como aprendizado. E se está acontecendo alguma coisa que eu não gosto ou que não é o bom para mim, eu vejo como uma dica do universo mostrando como é que tá a minha vibração e o que eu posso melhorar. Entenderam? Bom, era isso. Se você gostou, dá o seu curtir, compartilha com seus amigos, se inscreve, deixa aqui seu comentário, sugestões de tema e me conta um pouquinho como que tá a relação você, o seu corpo, a sua morada, né? Dizer que você é muito mais que só osso, só pele, osso, carne. Você é um ser maravilhoso e único, tá bom? Cuida desse brilho que tem aqui dentro, tá bom? Um beijo, até mais.